Então, boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco. Quem de vocês aqui é mãe ou é pai, tem filhos? A grande maioria tem filhos, né? Todos nós que somos pais ou que somos mães, que temos os nossos filhos, temos responsabilidades com esses filhos, né? Temos dever com esses filhos. Mas o que é dever? Se nós formos olhar no dicionário, nós vamos ver que dever é ter obrigação, débito, dedicar-se, aplicar-se, tarefa, incumbência, né? Então, nosso dever, né, é ter obrigações, é dedicação aos nossos filhos. Nesse livro aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no capítulo 3, né, que fala do direito à convivência familiar e comunitária, todos vocês sabem o que é esse estatuto? Esse estatuto aqui são algumas normas, algumas leis que tem para crianças e adolescentes, assim como tem para os idosos, para os deficientes, também tem de crianças e adolescentes. Então, no capítulo 3, que fala do direito à convivência familiar e comunitária, no artigo 22 está escrito assim, isso aqui é uma lei. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Então, aqui está escrito, né, que cabe aos pais, que os pais têm o dever para com os filhos. Mas que dever são esses? Que dever nós, mães e pais, temos com os nossos filhos? De suprir as necessidades básicas dos nossos filhos. Enquanto eles são menores, né, cabe aos pais, sim, o sustento dos filhos. Então, nós temos que nos preocupar com a sua saúde, com moradia, um lugar para esses filhos morar, com a educação, nós temos que proporcionar com que eles frequentem uma escola, a alimentação, né, do corpo material, que todos nós sabemos, né, que todos nós necessitamos do alimento para poder sobreviver. Vestimentos e outras mais, né? Esses são, assim, os mais importantes. Essas necessidades básicas, muitas vezes, né, nós temos que pedir ajuda, né, aos órgãos públicos, enfim, com relação à saúde. Se eu não tenho condições de ter um convênio, eu procuro um posto de saúde, eu procuro um hospital e vou ser atendida. Assim como a educação, né, se eu não tenho condições de pagar uma escola particular para os meus filhos, tem as escolas públicas, então temos acesso a essas necessidades básicas. Mas tem uma outra coisa que não depende dos outros, que depende dos pais. Só que para nós proporcionar todas essas necessidades básicas aos nossos filhos, né, nós precisamos trabalhar, precisamos ir à luta, precisamos buscar esses recursos para que os nossos filhos possam ter, então, né, supridas essas necessidades básicas deles, né. E nessa correria, né, do dia a dia, a gente tentando buscar alimento, é o nosso trabalho, é saúde para os nossos filhos, nós acabamos nos descuidando de um outro dever muito importante com os nossos filhos. Talvez até mais importante que esses deveres aqui, que é a religiosidade dos nossos filhos. O que seria religiosidade? Religiosidade é a vivência dos valores e princípios morais do Evangelho de Jesus. Independente de religião, independente da religião que eu tenha. O nosso dever, a nossa missão enquanto pais é aproximar nossos filhos de Deus. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, nos diz assim, ó, que nós temos que compreender
que quando Deus nos confia um filho, porque na verdade Deus confia em nós, ao nos proporcionar que a gente exerça a paternidade. Se Deus não confiasse em nós, se nós não tivéssemos as condições de ter esse filho, nós não teríamos. Então Deus confiou em nós a guarda desses filhos. Para quê? Para que a gente conseguisse aproximar essas almas de Deus. Então, o nosso dever primeiro, a nossa missão primeira enquanto pais e mães, é aproximar nossos filhos de Deus. No livro Educação à Luz do Espiritismo, de Lidênio Barreto de Menezes, ele nos diz que a tarefa dos pais na missão da paternidade responsável é colocar os filhos no caminho em que deve seguir para que se tornem homens de bem. Que caminho é esse? Qual será o caminho que nos conduz ao bem? Só tem um caminho certo e seguro, e esse caminho é Jesus. O único caminho que nos leva a Deus é aquele caminho que Jesus nos ensinou e que Jesus vivenciou enquanto estava aqui na terra, que é o caminho do amor, o caminho do perdão, da honestidade. O que é tornar homens de bem? Quando nós falamos homens de bem, aqui a gente fala no sentido do ser humano, mas é homens e mulheres de bem. A gente usa o gênero masculino, homens, mas é homens e mulheres. O que é homens de bem? Que é a nossa tarefa de proporcionar condições para que os nossos filhos se tornem homens de bem. Homens de bem são aqueles que são honestos, que são bons, que sabem amar, mas amar a todos que nem Jesus amou, sem egoísmo, sem querer receber nada em troca, sendo honesto. É isso que Deus espera de nós quando Ele nos empresta esses filhos. Tá? Se Deus nos confiou esses filhos e espera que nós aproximemos esses filhos de Deus, o que pode acontecer com nós se nós falhar? Se durante a nossa vida eu não conseguir educar esses filhos, eu não conseguir dar um bom exemplo, se eu não conseguir ensinar, conduzir eles no caminho do bem, o que pode acontecer conosco? Eu vou contar uma história para vocês que está nesse livro aqui, ó. Amanhecer de uma Nova Era, de Divaldo Franco. Psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Nesse livro ele nos conta uma história real, uma história verdadeira, de uma mãe que tinha uma filha, e quando ela teve essa filha, o companheiro dela, o pai da menina, abandonou elas. Então ela não tinha um pai presente. Ela era órfã de pai vivo, como coloca no livro. Não teve contato com o pai. A menina, desde pequenininha, era muito linda, muito bela. Era uma bonequinha humana. E a mãe começou a explorar esta menina. Começou a explorar esses recursos de beleza que a menina tinha para conseguir vantagens, para conseguir dinheiro, enfim. Essa menina, desde muito cedo, começou a participar de programas na televisão, de programas infantis, de revistas com cunho menos edificantes. Então, dessa maneira, a menina cresceu num ambiente onde ela valorizava muito o quê? A beleza física. Quando a menina tinha 16 anos, a mãe desencarnou. E a menina ficou só. Qual era a única coisa que a menina sabia fazer? Explorar o corpo. E a menina se transformou numa profissional do sexo. Era a única coisa que ela sabia fazer, tinha um corpo bonito, não tinha outros valores. A mãe nunca desenvolveu nela os outros valores, nunca aproximou a menina de Deus, nunca falou de Jesus. E a menina optou pela porta larga, que
na visão dela, era mais fácil. O que aconteceu? A menina engravidou. E o primeiro pensamento dela foi fazer um aborto. O chefe lá, o patrão dela, na casa onde trabalhava, disse para ela, se você quiser continuar trabalhando com nós, você tem que se desfazer desse bebê. Eu providencio para que você faça um aborto. O que aconteceu com... Olha só, o que aconteceu com essa mãe desencarnada no mundo espiritual? O sofrimento dela foi muito grande, porque ela se deu conta que ela tinha falhado como mãe. Porque ela nunca desenvolveu na menina os verdadeiros valores, os valores morais, que é o respeito a si mesmo, o respeito aos outros, né? O caminho do amor. Né? Ainda bem, resumindo a história, ainda bem que essa jovem um dia, voltando para casa, passou em frente a uma casa espírita, viu o nome da casa, resolveu entrar na casa e foi conversar com o atendimento fraterno, e lá orientaram ela que não fizesse isso, né, que não fizesse o aborto. Porque o aborto, todos nós sabemos, né, que é um ato impensado e que traz reflexos muito profundos para a nossa alma, para o nosso espírito, tanto da pessoa que comete como daquele ser que é vítima do aborto. Né? Então, assim, mostrando para todos nós o que acontece com o pai e com uma mãe que falham. O maior castigo, podemos dizer, é ver o sofrimento de um filho. E esse foi um dos exemplos. Quantos pais que veem os filhos no caminho das drogas, no caminho da perdição, no caminho da desonestidade, né? Que vencem nas faculdades, nas academias, se tornam profissionais que ganham financeiramente muito bem, mas que não são honestos. E que adianta nossos filhos serem ótimos profissionais, excelentes profissionais, se são pessoas desonestas, que não têm moral, que não desenvolvem os verdadeiros valores. Mas também acontecem coisas boas com os pais. Nós pais, não existe só falhas na nossa educação. Né? Muitos pais são vitoriosos, sim, na condução desses filhos a Deus, né? de serem pessoas que vencem também as suas más tendências, porque todos nós temos dificuldades, temos imperfeições, podemos ter más tendências e todos nós podemos vencer. E é esse o nosso papel. Auxiliar nossos filhos. Desde pequenininho nós já percebemos se os nossos filhos têm tendências boas ou tendências más. E nós temos que ser que nem o jardineiro lá no jardim. O jardineiro planta as florzinhas, né? Fica cuidando das florzinhas. Se começa a nascer o inso, a praga, o que o jardineiro tem que fazer? Arranca, né? Vai lá e tira aquele inso, tira, né? Se aquela plantinha está meio tortinha, ele põe uma escorinha, e assim é que nós temos que ser com os nossos filhos, verdadeiros jardineiros. Que nossos filhos vêm com tendências boas e más. E cabe a nós, os pais, a conduzir essas tendências. As tendências más, nós conduzir de uma maneira para que nosso filho melhore, né? Mas eu também tenho uma outra história muito boa também para contar para vocês, também uma história verdadeira, né? De que foi um sucesso a encarnação de um espírito, de um jovem, tudo porque foi bem conduzido. Então, quem nos conta essa história é o médium espírita Divaldo Pereira Franco. Né? O Divaldo, ele tem uma instituição lá em Salvador, que é a Mansão do Caminho, onde ele acolhe crianças abandonadas, crianças que os pais não querem mais, ou que se tornam órfãos, que não tem quem cuide dessas crianças. Ele acolhe nessa casa, uma casa assim, com bastante instruções assim para essas crianças. Então ele conta a história de um garoto que aos 6 meses de idade ele foi abandonado lá na Mansão do Caminho, foi deixado lá. E eles então passaram a cuidar dessa criança, né?
Lá, mais ou menos pelos 4 anos de idade, essa criança começou a demonstrar um quadro assim de agressividade muito grande. Ele já vinha demonstrando, mas aos 4 anos ele começou assim, todo o material que ele encontrava, se fosse madeira, se fosse papelão, qualquer material que ele encontrasse, ele fabricava facas, similares de faca. E quando ele discutia com alguma criança ou com alguma daquelas pessoas que ajudavam na instituição, ele dizia que queria matar, que ele ia matar as pessoas, que ele queria sentir o sangue quente das pessoas escorrendo em suas mãos. E o Divaldo perguntava para ele, mas da onde que tu sabe que o sangue é quente? Não sei, eu só sei que o sangue é quente e eu quero sentir o sangue quente escorrendo nas minhas mãos. As senhoras que ajudavam lá, as pessoas que ajudavam lá nessa instituição, já estavam ficando com medo do menino. O menino já estava então com 12 anos e era muito agressivo, e se botava nas pessoas, e queria agredir as pessoas. E o Divaldo sempre ajeitando o menino. Até que um dia essas voluntárias se encontraram com o Divaldo e disseram, olha, Divaldo, nós vamos abandonar o trabalho, vamos abandonar a tarefa, nós vamos embora. Esse menino é muito agressivo, nós estamos com medo dele. Divaldo chamou o menino e fez um tratamento de choque com o menino. Disse assim para ele, sinto muito, mas você vai ter que ir embora daqui. Não vai dar mais para você ficar aqui. Mas por que, tio? Porque você é agressivo, você não respeita as pessoas que estão aqui trabalhando. Daí ele prometeu, então, que ele ia se transformar, que ele ia se melhorar. E o Divaldo disse, eu vou te dar um voto de confiança. A partir de então, ele começou a frequentar as aulas de evangelização, ele ouvia os conselhos das pessoas, e o Divaldo, então, amorosamente educou aquele menino, com amor, ouvindo, não passando a mão na cabeça. Educar não quer dizer passar a mão na cabeça. Educar não quer dizer ter que dizer sim para os nossos filhos quando é necessário dizer não. E o Divaldo, então, com toda a tranquilidade, educou aquele menino, passou para ele todos esses valores, mostrou o caminho seguro que nos leva até Deus, mostrou para ele, e isso é uma coisa que nós também temos que falar para os nossos filhos, o que nós falamos de Deus para os nossos filhos? Nós não podemos dizer para os nossos filhos que Deus castiga, que Deus é mau, que Deus se vinga, porque isso não é verdade. Nós temos que mostrar para os nossos filhos um Deus justo, um Deus bom. Deus não é ruim para nós. Deus é bom para nós. Se as coisas acontecem para nós, não é por causa que é castigo de Deus. São muitas vezes por escolhas equivocadas nossas, nesta vida ou em outra vida. Mas então, o Divaldo, conduziu a educação desse menino de uma maneira certa, de uma maneira correta. Aos 18 anos, o menino procurou o Divaldo e pediu a emancipação, que ele queria ir embora da instituição e queria que o Divaldo emancipasse ele. E o Divaldo disse assim, não tem problema nenhum. Eu te emancipo, tu pode sair aqui da casa, mas com uma condição. Se um dia você sentir vontade de matar alguém, você vem aqui e mate a mim. E o menino se chocou. Mas, Divaldo, mas o que é isso? Mas onde que você viu? Você sempre foi muito bom para mim, você que me educou, você que me deu uma oportunidade, você que me deu amor. Como que eu vou matar você? Não, você mate a mim. Porque se a sociedade me confiou você e eu não soube educar você, a culpa vai ser minha. Se você fizer isso com alguém, a culpa vai ser minha porque eu não soube educar você. O menino concordou e foi embora. Passados uns 10 anos, Divaldo foi numa cidade perto de onde ele morava, fazer uma atividade, um trabalho. E quando terminou a atividade dele, chamaram Divaldo, tem um jovem aqui que está fazendo uma exposição dos trabalhos dele e ele gostaria de te dar um presente. Quando o Divaldo chegou lá na sala onde estava esse jovem, quem era? Era o menino que ele tinha criado,
que tinha feito um quadro, uma pintura do Divaldo e deu para o Divaldo. Então, todo aquele talento que ele tinha para construir as faquinhas, né, foram conduzidos para o bem. Daí o Divaldo se surpreendeu e ficou muito feliz e perguntou para ele, nossa, que bom te ver aqui, te ver, né, com os teus talentos que você desenvolveu, que você utilizou para o bem, as tuas habilidades. Por acaso, alguma vez você sentiu vontade de matar alguém depois que você saiu lá da instituição? Ele disse, sim, várias vezes. E o que você fez? Eu lembrava de você e desistia da ideia. Daí o Divaldo disse para ele, pois bem, hoje eu já posso te contar. Hoje eu já posso contar, porque você já tem maturidade. Um espírito protetor me disse que em outra vida você era um assassino e você matava as pessoas e você gostava de sentir o sangue quente escorrendo nas tuas mãos. Por isso que você ainda tinha o desejo e a vontade no inconsciente de fazer isso de novo. Mas como ele tinha sido, a educação dele tinha sido bem conduzida, ele canalizou para outras possibilidades aquela agressividade que ele tinha. Então vejam bem a sabedoria do Divaldo quando diz para ele, se a sociedade confiou você a mim e você falhou, a culpa é minha. Se Deus nos confia um filho e nós falhamos com esse filho, de quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? Dos pais, né? Porque cabe aos pais. Claro que nós somos fraternos, somos solidários. A casa espírita que nós frequentamos nos ajuda com a evangelização. As outras instituições religiosas, aquelas que nos auxiliam uma aproximação com Deus, também é muito bom, né? Todas aquelas religiões que nos aproximam de Deus são religiões boas. Todas, né? Tudo aquilo que nós pudermos fazer pelos nossos filhos, em escola, isso aí, claro, nos ajuda. Mas quem são os primeiros professores dos filhos? Os pais. Qual é a primeira escola do filho, dos nossos filhos? É o lar, a nossa família. Claro que assim, ó, tem muitas crianças, né, que não têm muitas vezes a bênção de ser criadas pelos pais, que muitas vezes desencarnam os pais, ou por algum outro motivo eles são criados por outras pessoas, por outras famílias, pelas avós. Essas pessoas também se tornam corresponsáveis pela educação desses filhos, né? Mas nós que temos os nossos filhos junto conosco, a nossa responsabilidade é grande, né? Mas assim, o que nós podemos fazer para ajudar os nossos filhos, aproximar nossos filhos de Deus? Desde pequenininho, desde quando eles estão dentro do nosso ventre, nós já podemos começar fazendo essa aproximação com Deus, com Jesus. Uma mãe que está grávida, que está gestando um bebê, no momento em que ela se recolhe para fazer uma prece, para conversar com Deus, ela já não está aproximando essa alma que ela carrega dentro de si, de Deus? Está, né? Então, desde pequenininho, desde bebê, falar para os bebês de Deus, de Jesus, falar dos ensinamentos de Jesus. Por que Jesus veio aqui para a Terra, para viver aqui, nos dando uma experiência de vida? Não foi só para nos ensinar, ele também viveu, nos mostrando que é possível viver o amor, a bondade, o carinho. Dar bons exemplos. Nós temos que dar bons exemplos aos nossos filhos. Alguns dias atrás, em determinada instituição, uma menina, uma jovem de 11 anos, apresentava muita agressividade. Ela batia muito nos colegas, ela não respeitava a professora que estava dando aula para ela. Enfim, assim, um caso de bastante agressividade. Essa menina, então, passou a fazer terapia com uma psicóloga.
E sabe o que a psicóloga descobriu? Por que ela batia nos colegas? Ela batia nos colegas porque a mãe dela discutia com as vizinhas e batia nas vizinhas. Porque a mãe dela só resolvia as coisas no tapa. Então, que exemplo positivo essa menina vai ter? Se dentro de casa, em vez da mãe dar o exemplo da conversa, da concórdia, a mãe era a primeira a bater nas vizinhas. Então, assim, os filhos se espelham muito em nós. Se eu sou agressiva, meu filho pode se tornar agressivo também. É evidente que nós podemos dizer, mas ele tem o livre-arbítrio, as escolhas dele. Claro que tem, mas enquanto eles são pequenininhos, os modelos são nós. Eles se espelham em quem? Nos pais que estão ali com eles. Então, dar bons exemplos. Ensinar os filhos a ser gratos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ser gratos a Deus, ser gratos à vida. Nós não devemos ensinar os nossos filhos só a pedir para Deus. Nós também temos que ensinar nossos filhos a agradecer a Deus. As coisas que nós temos, as coisas que nós conseguimos. Levar os filhos para uma instituição religiosa. Independente da religião que vocês escolherem. Ah, mas o meu filho ele vai escolher a religião que ele quiser quando ele for adulto. E se não der tempo? E se não der tempo dessa criança conhecer Jesus? E se essa criança tem um plano reencarnatório curto, desencarna lá com 2, com 3, com 4 aninhos, não chegou à idade adulta? Qual é a religião que os filhos têm que ter? Enquanto são pequenos, aquela que os pais praticam. Eu não posso deixar meu filho ter 15, 16, 18 anos para escolher uma religião. E até lá ele vai ficar fazendo o quê? Quanto tempo já se perdeu de evangelizar, de ensinar esse espírito, essa alma? Participar da evangelização, de grupo de jovens. Eu acredito que das religiões que eu conheço, que a maioria delas tenham, evangelização para crianças, grupos de jovens. Nós aqui na casa já possuímos evangelização para bebês. Desde o primeiro mesinho de vida, nós já temos evangelização para essas crianças. Até não tem limite de idade. Então, assim, a religião que nós escolhemos para nós é aquela que nossos filhos devem seguir. E proporcionar, mostrar para eles que o único caminho certo e seguro é o caminho que nos leva a Deus, é Jesus. Que o único modelo, o único guia que nós temos que ter é Jesus. Às vezes a gente vê crianças seguindo ídolos aí. Ídolos de barro, como se diz. Pessoas que muitas vezes não deveriam ser um exemplo e um modelo para os nossos filhos. Cortando o cabelo igual não sei quem, fazendo não sei o que igual. Olha a nossa responsabilidade que nós temos. Ah, mas é bonito o cabelinho dele igual ao do fulano. E se um dia nós vemos esse nosso filho falhando? Vai acontecer que nem aquela mãe, que lá no mundo espiritual viu o sofrimento da filha e se deu conta que não tinha feito nada para o bem da filha. Então, possamos, enquanto ainda é tempo, não interessa a idade que o nosso filho tem, sempre é tempo para nós recomeçar. Ah, mas o nosso filho já está com 17, com 18, com 20, mas está sob a nossa responsabilidade ainda, está dentro do nosso lar, convivendo conosco. Vamos resgatar esse filho. Vamos resgatar. Mas nós só podemos dar ao nosso filho aquilo que nós temos. Que Deus eu estou mostrando para o meu filho? Que Deus eu estou mostrando para o meu filho? Aquele Deus que quando eu preciso eu vou buscar? Ou é aquele Deus no dia a dia dentro do nosso lar? Então assim, se Deus nos deu
essa oportunidade, esse presente de sermos pais, de sermos mães, se Ele confiou a nós a guarda desses filhos, desses espíritos, que possamos realmente fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Tudo que estiver ao nosso alcance. Para que o dia que nós retornarmos ao mundo espiritual, à pátria espiritual, a gente possa retornar com a nossa consciência tranquila. Que a gente fez tudo o que nós podíamos para que esses nossos filhos tivessem êxito. Então nós rogamos a Deus, rogamos a Jesus, aos espíritos superiores que possam sempre estar conosco, nos auxiliando, mas que acima de tudo nós possamos estar com eles, ouvindo esses conselhos, essas intuições que muitas vezes vêm através de outras pessoas dentro da casa espírita, através de um amigo, nos auxiliando na condução da educação dos nossos filhos. Uma boa tarde a todos.